O presidente Lula realiza a primeira viagem internacional do ano. Ele vai ao continente africano para fazer visitas oficiais ao Egito e à Etiópia. Ambos os países se tornaram integrantes do BRICS no início do ano. Na capital do Egito está marcada uma reunião com o presidente Abdel Fattah el-Sisi e uma provável visita à Liga Árabe, grupo de países que tem sua sede em Cairo. Já na Etiópia, o presidente tem reuniões bilaterais e participa como convidado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana. Caio, começando agora por você com esse assunto. Com a ida aos países africanos, Lula prioriza a agenda externa. Como você vê essa viagem? Olha, na verdade, essa tem sido uma prioridade, né, do governo Lula III desde o seu início, né? Inclusive, aí um dos pilares, né, do slogan petista, o Brasil voltou, é justamente o suposto prestígio internacional de Lula da Silva, né, no cenário estrangeiro. O que a gente verificou na prática, eu já trouxe inclusive esses números para o telespectador da CNN Brasil, é que, né, quando a gente avalia, né, investimentos estrangeiros diretos aqui no país, houve uma perda, né, em 2023 em relação a 2022 de mais de 80 bilhões de reais. E não só isso, né, aquela pesquisa da consultoria, né, PricewaterhouseCoopers, que entrevista aí, literalmente milhares de executivos em 100 países, pela primeira vez na década, não coloca o Brasil como um dos 10 principais destinos para investimento. Então, o que a gente percebe, pelo menos nos números concretos, né, é que a agenda externa de Lula não está sendo revertida em benefício para a nossa economia, né? E essa crítica era muito feita em relação ao governo anterior, que batia recorde atrás de recorde em termos não só de saldo positivo na balança comercial, mas também de volume de exportações. Então, parece que a retórica do lulopetismo, né, ela está num patamar, vamos dizer assim, melhor, só que os resultados práticos não. E aí o cidadão brasileiro que decida o que é melhor, né, se uma boa lábia ou bons resultados econômicos. Tete, passo agora, então, essa mesma pergunta. Lula prioriza uma agenda externa? Qual que é a sua posição? Olha, Juliana, para que alguém possa colher é necessário plantar. Se alguém compra uma fazenda no momento da colheita e não consegue colher, dizer que ele é incompetente, eu não estou olhando o processo e verificar que talvez o proprietário anterior é que não tenha plantado ou não tenha plantado adequadamente, né? Eu acho que isso tem que ser olhado para a ação externa do Brasil ao longo dos últimos anos, não ao longo de um ano específico, se tem muitas viagens, não tem muitas viagens, resultados, etc. e tal. O que aconteceu? Ao longo do governo Jair Bolsonaro, nós tivemos uma situação de absoluto apagão da parte internacional. Desde que o presidente queria nomear o seu filho como embaixador em Washington, porque sabia fritar hambúrgueres, né? Até outras situações, como ataques que ele fez à esposa de Macron, como outras situações que ele teve em relação ao ataque à China. Ele ficou absolutamente isolado, isso foi fato notório, inclusive os líderes dos países não se reuniam com ele, cria situações constrangedoras ao longo das reuniões internacionais. Isso foi documentado fartamente, tem fotos, tudo. Ou seja, nós vivemos um momento de obscurantismo internacional ao longo da gestão Jair Bolsonaro. Isso fez com que Lula, que indiscutivelmente tem uma atuação já consagrada nos 2 primeiros mandatos no plano internacional, retomasse como vigor a agenda internacional, justamente para plantar e colher. Já que no passado não havia se plantado, haviam se destruído plantações, agora era necessário plantar para colher. Então, Lula teve uma agenda internacional bastante intensa, ofensiva e continua a fazê-la, tirando o Brasil daquele papel absurdo de isolamento internacional que ele teve e que levou a consequências, a meu ver, seríssimas no plano diplomático, no plano econômico, no plano da interação. Ou seja, Lula, no primeiro ano de mandato e agora está plantando para tentar recolocar o Brasil do patamar onde ele não deveria ter saído, o que aconteceu por força da inação desastrada de Jair Bolsonaro e dos seus chanceleres. Vamos lembrar os papéis até curiosos, caricatos, né, que o chanceler, especialmente um deles, Jair Bolsonaro, teve durante o governo.
Então, esse tipo de situação abalou e a culminar numa reunião em que ele chama embaixadores de diversos países para simplesmente desacreditar aquilo que viria a acontecer, que eram as eleições do Brasil, algo que nunca se viu antes. Houve um constrangimento geral dos embaixadores e o resultado foi até que Jair Bolsonaro se tornou inelegível por força desta situação, que, aliás, ninguém pode negar. Ou seja, o constrangimento, inclusive, foi comentado, claro, em off na imprensa, por diversos embaixadores que ficaram bestificados naquele momento. Isso foi o corolário de um processo desastrado do plano internacional, em que, repito, o Brasil ficou isolado e Lula resolveu cortar isto. De que forma? Fazendo com que o Brasil começasse a ser novamente respeitado internacionalmente e construindo relações que, acredito, ao longo dos 4 anos, ensejarão grandes colheitas por parte do país.